caros alunos. Então, novamente, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula do que nós estamos considerando hoje uma aula diferenciada para vocês, né? Então, no primeiro horário que nós conduzimos, vocês tiveram uma discussão e um fechamento das duas disciplinas que vocês cursaram durante esse módulo, né? Viram o caso da OL aí, que deve ter sido bastante interessante para vocês poderem realmente colocar o aprendizado teórico de vocês dentro da prática, né? E agora, para esse segundo horário, eu preparei também uma coisa diferenciada para vocês, que está dentro daquilo que vocês estão vendo durante o decorrer do módulo, que é a questão da discussão de sustentabilidade, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, né? Então, para que isso aconteça e flua de uma maneira bastante interessante para vocês, eu tenho aqui hoje dois convidados bastante ilustres, né? São ícones dentro dessa área. Então, são duas pessoas que têm total gabarito para discutir essas questões ambientais, sociais e sustentáveis com vocês, tá? A nossa intenção hoje aqui, a minha intenção enquanto coordenadora de curso de vocês, é que vocês tenham visões diferenciadas sobre determinados aspectos. Lembra que a gente estava comentando na primeira aula que o pilar de sustentabilidade realmente ele é dividido em 3, né? Então a gente tem alguns pilares que devem ser desenvolvidos. E vocês precisam entender que existem pontos de vista diferenciados sobre determinados assuntos. Então, hoje, a riqueza da nossa discussão está, na realidade, isso. Ouvir duas pessoas extremamente conceituadas dentro dessa área, tá? E que vocês possam, com crítica, de uma forma crítica, me desculpe, poder colocar esse aprendizado dentro da vida profissional e, por que não, pessoal de vocês. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um convidado, que é o professor José Augusto Calado. Tá? O professor José Augusto, ele, além de ser formado em biologia, ele tem uma especialização em gestão e planejamento ambiental. Ele é mestre também em gestão urbana e sustentabilidade. Tá? Além dessa formação acadêmica, ele já foi secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, foi diretor de saneamento ambiental do Instituto das Águas do Paraná. Tá? Também é coordenador estadual de resíduos sólidos da SEMA Paraná, assessor técnico do Bloco Parlamentar Agropecuário da Assembleia Legislativa, também do Paraná, e assessor especial da presidência da Assembleia Legislativa do Paraná. Também quero deixar claro para vocês que ambos os currículos dos dois profissionais que aqui estão colocados para vocês lá dentro da rota de aprendizagem, porque na realidade nós demoraríamos uns 15 minutos mais ou menos para descrever o currículo desses professores. Tá? Então, aqui ao lado, para conversar com o professor Jorge, nós temos o professor Berté. Né? O professor Berté, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Educação Ambiental pela Fundação Universidade de Brasília, também com especialização em clonagem vegetal, especialista em assentamento urbano e rural pelo Ministério da Cidade e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e também é PhD em Ciências e Tecnologias da Marinha da Universidade de León. Tá? E atualmente também o professor coordena os cursos da nossa instituição, da FATEC. Tá? Então, professores, inicialmente eu queria agradecer a presença de vocês e para esse nosso primeiro momento, vocês poderiam dar a sua entrada, né? A questão de se apresentar um pouco para os alunos, se quiserem colocar um pouco mais daquilo que vocês desenvolvem em relação ao próprio trabalho, ao próprio desenvolvimento e pesquisa. Então, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para que, antes da gente começar essa discussão, desse aí a boas-vindas aos nossos alunos. Vou dar aqui a preferência para o professor Jorge, que é o nosso convidado. Né? Isso, com certeza. Então, professor Jorge, sinta-se à vontade, são todos seus. Obrigado. Boa noite, professora Cláudia, boa noite, professor Berté, boa noite aos nossos alunos. Nós estamos há praticamente 25 anos na área, desde do término da nossa graduação. Hoje ainda fazia uma reflexão interessante, que nós estamos nos preparativos para a Rio +20, e lembrando que eu tive a chance de participar da Rio 92. Já 20 anos passaram muito rapidamente. E claro, tivemos evoluções na área ambiental, tivemos também alguns retrocessos em algumas situações, e é uma área que sempre nós temos aspectos a serem conquistados, os desafios são constantes. E muito importante a introdução desse conteúdo nos cursos da Uninter, principalmente na área de administração, porque hoje a questão ambiental ela permeia por todas as áreas de formação. É necessário que todo profissional tenha, no mínimo, um conhecimento básico, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se deparar
com questões referentes à sustentabilidade, às questões econômicas, sociais, ambientais, que nos dias de hoje não podem ser encaradas mais de forma separada, e sim dentro do mesmo contexto, porque são interdependentes. Professor Berté? Olá, então gostaria de cumprimentar todos os nossos alunos que estão participando desse importante evento, né? Gostaria de agradecer o convite da professora Cláudia, agradecer também a presença do professor Calado, que é uma autoridade na área, uma das pessoas que tem lutado muito pela questão da gestão dos resíduos sólidos, que é um grande problema hoje em todo o território nacional, e dizer a importância deste momento, que é um momento onde nós estamos próximos da Rio+20, com algumas questões que já foram debatidas em Copenhague no ano passado, e questões que vão ser praticamente ratificadas nesse importante evento, que nós acreditamos, pelo menos uma linha mais otimista, não quero puxar uma linha tão pessimista, mas uma linha mais otimista, quando muitos falam que os eventos internacionais que tratam da questão ambiental, da tutela ambiental, não têm avançado muito, pelo contrário, nós temos avançado sim. O que nos falta realmente é o pontapé inicial das autoridades, dos gestores públicos e nós, individualmente, como cidadãos, cumprirmos a nossa parte junto ao meio ambiente. Eu sempre digo que a questão ambiental, primeiro, ela é um princípio individual para depois ser um princípio de coletividade. Então é desta forma que nós estamos aqui para contribuir um pouquinho com o conhecimento de todos vocês, né? E na medida do possível tirar as dúvidas que nos forem apresentadas. Eu fiz, na realidade, professores, um pequeno apanhado daquilo que nos foi proposto como tema e realmente surgiram algumas perguntas, inclusive com a própria ajuda de vocês e também dos nossos alunos que também têm as suas dúvidas em relação à questão de desenvolvimento socioambiental. Então, a gente poderia começar conversando de economia verde, né? Então, dentro dessa economia verde, a gente poderia colocar qual a visão mercadológica em relação à economia verde quando a gente fala de rotulagem e certificação ambiental. O professor pode ficar à vontade, o professor pode ficar à vontade. Isso, então tá ok. Então, pessoal, assim, hoje se nós formos falar de certificação e rotulagem ambiental, nós temos que entender que uma empresa, quando obtém um certificado, não há uma obrigação legal aqui no Brasil de que o certificado seja compulsório. Não é obrigatório as empresas terem um certificado. Mas um certificado ambiental hoje ele é um diferencial competitivo, que infelizmente nós temos alguns industriais, alguns empresários que quando obtêm um determinado certificado ou uma determinada rotulagem ambiental, acabam internalizando os custos para a obtenção e quem acaba pagando a conta é justamente o consumidor, quem está comprando e não estão tendo a visão de que uma certificação, uma rotulagem passa a ser um diferencial competitivo. Por quê? Porque o cidadão hoje, pelo menos nas pesquisas que nós temos desenvolvido, a visão de sustentabilidade que está muito em alta nos dias de hoje, o cidadão hoje tem que ter a capacidade de olhar para duas marcas, dois produtos, né? Mesmo que sejam os mesmos produtos, e escolher o produto que atenda às necessidades ambientais e sociais, que tenha seu selo, seu certificado. Só que isso deve ser um diferencial competitivo e não uma internalização de custos para a obtenção desse certificado, onde o consumidor acaba pagando essa conta. Eu, ano passado, estive na Europa e percebi muito o aspecto que envolve a rotulagem e a certificação ambiental, principalmente numa certificação chamada Ponto Verde, a certificação do Colipa, principalmente na linha cosméticas, a questão da rastreabilidade, os produtos orgânicos, onde nós temos empresas como a L'Occitane e outras empresas que estão investindo muito nisso, mas não estão internalizando esses custos no certificado, mas estão utilizando como diferencial competitivo, que envolve o famoso marketing verde. Então eu penso que nós deveremos avançar muito em relação a isso, e ao contrário do que se pensa, nós temos que começar a rejeitar aquelas empresas que não são socialmente justas e ambientalmente responsáveis. No momento que nós, como cidadãos, nós como profissionais, nós como comunidade civil fizermos isso, nós vamos obrigar essas empresas a também buscarem essas certificações.
O senhor concorda com isso, professor, ou pensa de uma forma um pouco diferenciada? Veja, não tenha dúvida, a certificação, na realidade, passa a ser um investimento para o setor produtivo, não pode ser um custo a mais. No final, como bem falou o professor Berté, ela vai nos dar o diferencial de qual produto está mais adequado ou não. Agora, é importante que, em termos de economia verde, que seja vista a questão da inclusão, deve ser uma economia verde inclusiva, no sentido do quê? De aproveitar os arranjos produtivos locais. Porque a partir do momento que eu compro um produto, que a fabricação dele ocorreu, digamos, a 10, 12 quilômetros do local que eu moro, obviamente que eu estou contribuindo para um gasto menor de combustível da chegada desse produto, menor quantidade de embalagens, eu estou gerando empregos e impostos na comunidade. Então é importante que a economia verde seja inclusiva. Nós sabemos que existem muitos casos de marketing ambiental bastante positivos, outros nem tanto, mas eu digo que a certificação ela vem para sacramentar, digamos, que aquilo realmente ocorre. No ciclo de vida de um produto, que vai desde a sua concepção, seleção de matéria-prima e assim por diante, a certificação é fundamental. No final da sua produção e antes que seja exposto no mercado, justamente para que essa opção de escolha do consumidor fique cada vez mais clara. Eu sempre digo que o maior fiscal ambiental chama-se consumidor. Por mais que tenhamos leis rígidas, fiscalização, estruturas, no final é o consumidor quem define. Nós temos alguns casos, né, clássicos, como quando na América do Norte começaram a produzir aquele detergente que a gente utiliza no dia a dia em casa, o detergente sem fosfato, é o chamado free phosphate. Né? Nós sabemos que o fosfato do detergente é um fator bastante negativo para a poluição das nossas águas. Enfim, quando esse detergente foi colocado nas prateleiras, o sem fosfato, a venda aumentou muito em relação ao detergente tradicional, entre outros exemplos, né? E nós vemos que a certificação ambiental também ela vem se aprimorando a cada ano que passa. A exigência vem ficando cada vez maior. Quando começou, se não me engano, na década de 70, década de 80, com o selo azul na Alemanha, né, o anjo azul, Blue Angel. Né? Então, até os dias de hoje, nós vemos que os critérios ficaram muito mais rígidos. Mas nós pensamos assim, né? Além dessa questão social, econômica, é importante também que o produto transmita algo de história e algo cultural da região de onde ele vem. Porque a sustentabilidade, apesar dos 3 pilares que nós conhecemos, ela deve ser também culturalmente dinâmica. É importante isso. E deve ser, antes de mais nada, participativa também. Professor, ainda continuando nessa mesma questão, nessa mesma linha de economia verde, então a gente pode trazer a questão de como que, digamos, a União Europeia hoje que faz isso de uma forma bastante significativa, ela identifica essas empresas, tanto empresas quanto os fornecedores, dentro desses pilares de sustentabilidade, daí no que se refere à questão do produto. Professor, pode me ajudar? Então, assim, a percepção que eu tive nessa minha última ida à Europa estudar, né, e fiquei por um determinado período, a percepção que você tem em todas as empresas é que todo o sistema hoje de fornecimento de um determinado produto ou de um produto para concepção de outro produto passa por uma auditoria, seria uma auditoria de certificação. Um exemplo, vamos supor que a Espanha tem uma determinada indústria que ela compra uma matéria-prima que vem daqui do Brasil. Então, eles contratam determinados auditores, podem ser auditores locais ou auditores que venham de fora, para fazer uma avaliação semelhante a uma avaliação de ciclo de vida de produto, obtenção de matéria-prima. Observam se as pessoas que trabalham para obter a matéria-prima têm carteira assinada, se as questões trabalhistas estão de acordo, a questão social muito bem colocada pelo professor Calado. É feita uma grande avaliação e aí eles rejeitam a compra ou não. E muitas vezes, até eu achei interessante, em uma das universidades que eu estive, é que quando eles têm realmente interesse para a compra de uma matéria-prima, de uma determinada empresa aqui no Brasil, mas ela não está certificada, ela não está adequada, eles dão um tempo para essa adequação, pelo fato deles quererem consumir ou comprar aquela matéria-prima para depois desenvolver o seu produto na Europa. E na Europa hoje, por exemplo, a rede de hotel Radisson, a rede Radisson, por exemplo, lá em Palma de Maiorca, que é nas Ilhas Baleares, eles têm a certificação Ponto Verde, que é uma certificação que ela avalia todo o ciclo de vida de um determinado produto. E é uma rede hoteleira. Né? Então, desde a água, desde como eles lavam todas as roupas de cama, todas
as utilidades que existem em um grande hotel, né? Porque nessa rede Radisson, onde eu estive, durante 6 meses, essa rede é fechada para os profissionais da Mercedes-Benz da Alemanha. E para os profissionais da Mercedes-Benz da Alemanha ficarem instalados lá para os treinamentos, as capacitações, etc. e tal, eles só vão se o hotel tiver totalmente certificado. Eu achei muito interessante. Estiveram com todos os pontos verdes. Todos verdes, Todos verdes. E Isso aqui mesmo. no Brasil, professor, o senhor conhece alguma questão de algum tipo de empresa que se preocupe com essa questão de certificação? Como que essas empresas fazem hoje para fazer esse tipo de identificação de qualidade mesmo da questão de certificação verde? Veja, existem alguns exemplos, mas nós acompanhamos aqui no Brasil o aprimoramento das montadoras no setor automobilístico. Hoje em dia, para que um fornecedor venha repassar um parafuso para uma montadora, tem que vir todo o histórico ambiental da sua produção. Esse é um exemplo. A rede hoteleira também, aqui no Brasil, não com tanto esmero, né, como ocorre na Alemanha, mas também já existem casos interessantes, como acontece com um hotel que fica no Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel de nas Cataratas, foi o primeiro hotel que obteve a ISO 14000 no setor hoteleiro, se não me engano, o primeiro. Então, existe essa preocupação, mas é claro que, além de ser uma questão de marketing, é previsível também que a rede, né, que tiver, digamos, o ponto verde, a certificação do seu processo, no final isso gera uma economia de serviços e uma economia de material. Nós podemos dizer, né, que poluição, quem polui hoje está sendo ineficiente em termos de produção. Porque o poluidor ele gasta mais. Ele vai gastar mais, ou vai gastar mais água, ou gastar mais matéria-prima e outra. E qual é o risco de não ficar competitivo? Porque a partir do momento que ele vai utilizar uma quantidade maior de matéria-prima, o preço do produto final vai aumentar. E quando chega na prateleira, o produto ou serviço, o consumidor vai fazer, obviamente, a sua avaliação. Mas muitas empresas no Brasil estão procurando a sua certificação. A evolução ocorre em alguns setores de forma mais lenta, em outros setores de forma mais rápida, mas é uma realidade. E dentro de um prazo médio, até curto, professor, eu penso que as empresas que não tiverem a certificação, elas estão fadadas a ficarem fora da maioria das relações de mercado, principalmente as relações internacionais. Alguns casos do próprio embarque, né, já ter sido impedido por uma questão ambiental. Antes nós tínhamos a barreira sanitária para a produção, a barreira fiscal, a barreira alfandegária. Hoje nós temos a barreira ambiental. Se você não estiver dentro das conformidades, muito difícil o embarque dos produtos. Tem vários exemplos assim. Mas isso da mesma forma, né, professores, embora a gente escute que o Brasil ele tem um rótulo de que as empresas aqui no Brasil elas só cuidam com certificação, com selo verde, por causa da questão econômica, do pilar econômico. Elas estão despreocupadas com a questão da parte social mesmo, ou então da parte ambiental. Fica-se muito mais preocupado. As empresas hoje só fazem sustentabilidade, só tentam acertar as coisas, porque se não fizerem isso, não vão para o mercado externo. Então, na realidade, esse tipo de preconceito acaba nem se tornando tão relevante, porque não interessa o que está motivando a empresa a fazer, e sim que ela está fazendo. Seria uma espécie por exemplo, seria uma espécie de moeda de troca. Exatamente. Né? Veja só, eu até faço uma complementação, se me permite. Por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil? Na era Geisel, havia uma necessidade muito grande de se explorar, aumentar a economia, sim, construir as malhas viárias, as famosas BRs, a Transamazônica, a construção da Itaipu Binacional e atrair alguns negócios para o Brasil. Mas para atrair alguns negócios para o Brasil, nós tínhamos uma série de déficit de energia, déficit de logística e uma série de outras questões. Então, o que se ouvia muito lá fora, e eu ouvi muito lá fora isso também, que em algumas literaturas aqui dificilmente a gente encontra, é que o Brasil estava se tornando um parque industrial e que as empresas de lá poderiam vir para o Brasil, que ganhariam terreno, ganhariam incentivos fiscais e poderiam poluir. Uhum. Então era muito fácil. Por exemplo, se eu fosse um empresário na época, eu viria para o Brasil porque eu ganho terreno, eu tenho incentivo fiscal e eu posso poluir. Em alguns casos tinha que desmatar a área. Tinha que desmatar a área. E a nossa política nacional de meio ambiente, ela é de 1981. Então nós tivemos desastres e catástrofes e uma cultura que veio desta época que ela está mudando. Eu acredito muito, pelo menos alguns empresários que eu conheço, tanto no Paraná, São Paulo, no Rio de Janeiro,
que essa mudança, ela já não é mais uma mudança como moeda de troca. Sim. Ela já está sendo uma mudança por consciência mesmo. Cultural até. Cultural, e inclusive até pela questão da finitude dos recursos naturais. Então nós temos empresários hoje que estão preocupados que a quantidade de água que eles estão utilizando para aquele tipo de processo, se eles não reprocessarem essa água, não reaproveitarem essa água após o processo para um determinado produto final, vai chegar o momento que os custos vão aumentar, certo? Ele não vai mais ter a quantidade adequada e nós vivemos algumas mudanças no planeta que já estão indicando isso. Então, há necessidade de que uma mudança cultural radical, mais radical, mas ela está acontecendo. Nós não podemos, em momento nenhum, dizer assim, que isso não está acontecendo. Isso está acontecendo, é um processo ainda lento. Eu digo que nós caminhamos, quer dizer, nascemos e estamos gatinhando. Acho que falta a gente caminhar. Mas com bastante propriedade, né? Com certeza. Isso vem ocorrendo. Uma mudança cultural, até relembrando, né, nós falávamos há pouco, né, que a sustentabilidade ela deve ser culturalmente dinâmica. É importante isso, para que essa mudança de cultura ocorra. E nós sabemos que para mudar pensamento e cultura, você não faz de uma geração para outra. Isso é um processo muito gradual. E relembrando a questão da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, acabou sendo uma exigência à época dos fundos monetários, porque perceberam que nossas reservas naturais estavam sucumbindo. E, de repente, nós não teríamos mais matéria-prima para a continuidade do processo produtivo. Isso até lembra, já que iniciamos a nossa fala hoje falando da Rio+20, da Rio92, lembra aquele primeiro encontro ambiental da história, vamos dizer assim, que foi o Clube de Roma, lá em 69, 68, em que eles produziram, né, um documento, depois se transformou num livro, chamado Limites de Crescimento. E já havia uma previsão à época, para alguns apocalíptica, para outros reais, que se a economia e a produção continuasse daquela forma, em 100 anos nós não teríamos mais reservas naturais para isso. E não precisamos chegar a 100 anos para constatar. Muito antes disso, algumas economias começaram a ruir por falta de matéria-prima. Por isso que hoje nós temos incentivos de reciclagem, incentivos de reuso de água, como foi muito bem lembrado pelo professor Berté, para que o sistema venha a ter a sua sustentação e venha a depender cada vez menos da extração in natura da sua matéria-prima. Isso é importante. Certo. Como acontece aqui no Brasil, né, falando em alguns exemplos, né, de economia verde e tudo mais, o Brasil, se nós olharmos em estatísticas internacionais, é o primeiro reciclador de alumínio do planeta. Só que nós sabemos que não é por uma questão de conscientização apenas do brasileiro, é pelo valor do alumínio, né? Existem famílias, comunidades que vivem dessa coleta do alumínio reciclado, porque é muito mais em conta para a indústria utilizar o alumínio reciclado do que ir na mina, retirar a bauxita, criar novos impactos ambientais, utilizar água, uma quantidade enorme. Então nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio, que é o desafio da gestão ambiental. Eu sempre digo, né, quem trabalha com a área ambiental tem que ser, antes de mais nada, otimista. Porque se for um pessimista, dia seguinte ele já não sai de casa, né? Não sai de casa, é verdade. Tem que pensar em melhora. E as coisas ocorrem, né? As coisas ocorrem, obviamente, que com esforço conjunto. Não é uma função só de governo. Muitas vezes nós depositamos isso. O governo ele é normatizador, digamos. Às vezes normatiza em excesso, ou às vezes normatiza de forma inadequada. Mas, na realidade, a execução ocorre na sociedade. Então, não podemos esperar que o governo faça o nosso papel. Nós temos que auxiliar também. Então, já que nós estamos seguindo para essa questão de recursos, a gente poderia falar um pouquinho da questão dos recursos hídricos. Tá? Então, eu acho que para a gente começar realmente esse debate, a primeira coisa que a gente tem que saber mesmo os nossos alunos precisam saber, qual é a situação das nossas águas hoje. E a gente também, qual é a situação das águas, e principalmente o que a gente vê muito na questão da mídia, né, é a questão da bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Então, como andam as nossas águas? Professor. Veja, é claro que é assunto extenso, né, professor? Mas a pergunta é bastante oportuna, porque essa semana estamos tendo em Marselha, na França, a Conferência Internacional da Água. Entre os temas principais, os países estão debatendo, mais de 80, se eu não me engano, sobre a questão do acesso à água para todas as populações. Porque existem, me falem os números agora, mas uma quantidade significativa de seres humanos que não têm o acesso devido à água. Começa por aí. Uma outra situação também que está em pauta nessa conferência é a questão da água e biocombustíveis. Poxa, mas o que tem a ver? Isso tem muito a ver, porque pelo plantio, digamos, das espécies vegetais que vão servir de biocombustível, elas utilizam água também durante o seu cultivo. Então, o equilíbrio do uso, né?
se vamos utilizar para irrigação, para dessedentação, para geração de energia, para turismo, para agricultura. É uma equação bastante complicada essa, fazer a devida distribuição. Agora, quanto um diagnóstico, né, de qualidade de água, nós sabemos que isso é muito complexo, mas, por exemplo, a bacia do Atlântico Sul, que nós temos uma grande concentração do setor industrial do país, nós temos regiões que os índices são alarmantes e regiões que nem tanto. Claro que aquelas regiões onde as bacias acabam abrigando uma atividade industrial maior, ou talvez uma atividade pecuária que não tenha a devida sustentabilidade de uma forma mais intensa, nós temos índices mais comprometedores. Bom, eu concordo bastante com a colocação do professor Calado em relação aos usos da água, né? E é importante que se estabeleça a forma de como esses usos, né, serão realizados através dos comitês de microbacias, como existem em todos os estados, né? E alguns municípios e regiões ainda que não montaram seus comitês para fazer esse processo de gestão. Nós sabemos que a água é extremamente importante e nós damos muito pouco valor para a água e para os recursos hídricos. Eu até muitas vezes coloco em algumas falas, né, um indivíduo como nós aqui, nós podemos ficar 30 dias sem comer nenhum alimento e não podemos ficar 5 dias sem beber água. No terceiro dia dá uma tontura, no quarto dia nós desmaiamos e no quinto dia nós morremos. Entenderam? E o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. E nós vemos hoje que as águas brasileiras, principalmente a região do Atlântico Sul, nós temos águas, como o professor Calado bem colocou, de boa qualidade, como temos água também de má qualidade. E nós temos que também verificar muito os aspectos que envolvem a fiscalização dos recursos hídricos. Porque as empresas, quando lançam os seus efluentes depois de tratados, devem atender normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que envolve a demanda biológica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, e que existem parâmetros que, se atenderem esses determinados parâmetros, o impacto não vai ser tão grande como quando não se atendem esses parâmetros. No entanto, pela ausência de fiscalização que existe em diversos estados da federação, nós temos, por exemplo, empresas que lançam resíduos totalmente fora dos padrões CONAMA e que cada vez mais comprometem a qualidade da água, que é um bem universal, né, um bem de todos, né, e que nós precisamos urgentemente repensar a forma dos usos da água, a recuperação das matas ciliares para nós contermos o processo erosivo, o carreamento de solo que provoca o assoreamento dos rios e que muitas vezes acaba dificultando a navegação, muitas vezes lavouras de agroquímicos acabam entrando em contato com a água, mudando muito a biodiversidade aquática, no caso a ictiofauna, que são peixes e organismos aquáticos, né? E há uma necessidade de se repensar numa política muito séria em relação aos recursos hídricos, a cuidar dos mananciais e principalmente executar a política dos comitês de microbacias na sua região, na nossa região, e que eles realmente eles se fundamentem e façam o papel de como foi estabelecido pela legislação. Então, ainda na questão de, continuando com essa questão da água, eu acho que a gente até pode entrar num assunto que traz um pouco mais de desconforto, que é a questão das hidrelétricas, porque eu acho que é bem conhecida a questão de que o Brasil ele tem uma vocação para essas hidrelétricas, né? Mas, para que fique bastante claro para quem está nos vendo, quais são os impactos dessas construções, dessas hidrelétricas para o nosso planeta? Sim, certo. Inicialmente, ainda em relação à água, um ponto importante, falando em diagnóstico ainda, é bom lembrar que as cidades mais antigas do Brasil, também aqui no Paraná, sempre foram fundadas nas margens de rios. Aqui, obviamente, para a captação da água de boa qualidade para uso e para o lançamento das chamadas águas servidas. Depois vieram as indústrias, né, com a urbanização da sociedade, que aconteceu após a Revolução Industrial. Então, os rios começaram a ter como vizinhos as cidades. Muitas vezes nós acompanhamos no noticiário, infelizmente, todos os anos, aquela história, né, que o rio invadiu a cidade, né? Na realidade, a cidade acabou invadindo o rio. E muitas vezes os gestores urbanos, de uma maneira até equivocada, quando o rio dá problema, o que é feito culturalmente com o rio nas cidades?
esconde o rio, entuba. Aí só vai lembrar do rio dia de uma enchente quando ele não tem mais vazão, né, que possa ficar dentro daquela tubulação. Na Europa e outros locais, o rio passa a fazer parte do contexto da cidade. Existem programas de revitalização, de renaturalização, como acontece na Alemanha, acontece em Portugal, como ocorreu na Coreia também, já em outro local do planeta. Então, acho que é importante, né, para que a qualidade de água venha a ser interessante, né, por questões de biota, como bem falou o professor Berté, e que o rio venha a ser, digamos, um ente que faça parte da cidade, faça parte da paisagem. Muitas vezes, como eu estava falando, ele é sufocado, ele é escondido, é varrido para baixo do tapete, e de repente o rio aparece na cidade, lá onde tem uma favela. E a população, de forma equivocada, associa o rio poluído com a favela, achando que a favela polui o rio. Na realidade, esse rio ele veio de uma forma escondida, passando por vários locais das cidades e deságua onde as questões sociais e econômicas são menos favoráveis. Agora, quanto à questão energética, essa também é uma questão bastante complexa. Nós temos a situação das hidrelétricas aqui no nosso país. Em 2010, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Polônia, no estado da Wielkopolska. Lá existe a Semana Internacional de Inovação. A comunidade europeia investe nesse evento e traz palestrantes do mundo todo, né, para que esse estado possa buscar a sua forma de ter um desenvolvimento mais sustentável. E quando nós anunciávamos que grande parte da matriz energética do país era oriunda da água, foi, digamos, uma notícia de sucesso. Para quem depende de carvão, para quem depende de energia nuclear, né, que nós temos um perigo, digamos, diário, né, a iminência de um impacto maior pode ocorrer também a qualquer momento. Nós sabemos que as minas de carvão, elas criam um problema não só durante a sua exploração, a sua extração, mas durante o uso também. Ainda mais o carvão com alto teor de enxofre, né, formador de chuva ácida e assim por diante. Agora, a questão das usinas hidrelétricas que nós temos aqui no país, é bom lembrar que a forma de construir uma usina há 30 anos atrás era uma. Hoje é outra. A tecnologia evoluiu. Antes buscava-se fazer, por exemplo, as usinas em locais que os rios eram de planície. Então, a área de inundação era muito maior. Hoje busca-se, né, fazer as usinas em regiões que o rio é encaixado. Pelo menos em alguns estados aqui do Brasil. Outros nem tanto. Que a questão da usina hidrelétrica, ela tem impacto durante a realização da obra, mas eu diria que depois, no uso dessa energia, o seu impacto cai de forma bastante significativa. E veja que a mesma água que ela passa para girar a turbina, ela pode servir para irrigação, para desidentação da população, mas claro que nós temos um impacto local muito grande, um impacto social muitas vezes, porque pessoas são relocadas das suas áreas, isso ocorre. Existe até um movimento internacional dos atingidos por barragens, isso existe na África, no Brasil, na Ásia, em vários locais. Então, são muitas variáveis sobre o mesmo tema. Mas eu diria que a operação, ela gera um impacto menor. Tem um impacto na sua fase de construção, digamos assim. Porque, num primeiro momento, numa visão assim bastante inicial, para alguns pode até atingir o status de impacto arrasador. Mas entendendo melhor que existem hoje em dia medidas de compensação, isso pode ser atenuado. Eu penso que outras alternativas têm que ser vistas de uma maneira bastante minuciosa, com bastante cautela. Porque ficaria muito difícil para um país ficar dependente, por exemplo, apenas de uma energia nuclear ou apenas de energia a carvão. Aqui no Brasil agora nós estamos com alguns programas importantes de energia eólica, alguns campos experimentais aqui no sul, mas o Nordeste, se eu não me engano, tem sido campeão. Até pela questão dos ventos, né, que nós temos no Nordeste. Então o nosso potencial de energia eólica é bastante elevado, tanto de energia eólica quanto de energia hidrelétrica. Isso é importante a gente considerar quando vamos falar em termos de matriz energética de um país. Certo. Eu concordo também bastante com o professor Calado em relação às questões que envolvem as hidrelétricas, né? E quando nós falamos da questão das usinas hidrelétricas, nós temos que falar também um pouquinho do processo de impacto social, que foi muito bem colocado, que um dos grandes movimentos sociais que nós temos hoje aqui no Brasil, ele surgiu com os alagados do Paço Real, lá no Rio Grande do Sul. Isso na década de 70, 80, né, que aí começaram os primeiros movimentos quando não existiam as indenizações corretas, necessárias, como o próprio professor colocou em relação ao quê? O que se fazia em termos de usina hidrelétrica no passado era um modelo, e o modelo de hoje é um modelo totalmente diferente e com bastante força de lei. Ou seja, não se pode mais construir uma usina hidrelétrica sem que haja indenização da população, das suas áreas de terra, ou, inclusive, em determinados ambientes,
voltar ao status quo ante, né? Ou seja, revitalizar a área, fazer estudos fitossociológicos, levantamento de flora, que isso é muito importante porque no passado não se fazia isso. Hoje existem estudos que antes de haver toda uma construção de uma barragem, de uma usina, quando os engenheiros avaliam a área de alagamento, se faz todo um levantamento para que no processo de reflorestamento do entorno de toda essa área alagada não haja introdução de espécies exóticas e que você tenha atrativo de fauna. E um outro detalhe importante, no passado, a área de alagamento, ela acontecia em período de reprodução de mastofauna, de mamíferos terrestres. Então imagina o desastre que isso dá em determinadas regiões, que você praticamente, algumas espécies desapareciam, né, daquela região. Sim. Então hoje não, hoje existem todos estudos, biólogos, né, em diversas especialidades, fazem todo um levantamento. A área de alagamento geralmente não começa em período de reprodução, certo? Existem vários critérios. E uma colocação muito importante do professor aqui é que, apesar dos impactos que são gerados pela construção de uma usina hidrelétrica, nós ainda temos uma fonte que ela é mais segura do que as demais fontes apresentadas por aí. Um exemplo. Hoje, se nós fôssemos falar do enriquecimento do urânio, é uma das energias mais limpas que existem do mundo. Porém, o controle desse processo é complicado. Tanto é que nós tivemos vários exemplos. No Japão, nós tivemos Chernobyl, nós tivemos vários exemplos, né? É uma das mais limpas, porém o controle desse processo ainda ele é meio fragmentado, certo? No entanto, nós temos que tomar um pouco de cuidado, até porque, como em outros países, como o professor Calado colocou, o pessoal utiliza muito carvão. O carvão, isso em 1919, 1920, surgiu até um problema na cidade de Londres, onde as pessoas utilizavam nas suas lareiras carvão mineral. E chegou um determinado momento que é o quê? O carvão mineral ele libera enxofre. Enxofre com H2O com água, ácido, né? Você tem ácido sulfúrico, né? E sulfúrico também. Então são coisas assim incoerentes e que realmente nós, apesar dos impactos que são gerados pelas usinas hidrelétricas, apesar de que a nossa matriz energética ela deve ser estudada, deve ser melhorada, buscando alternativas, como o próprio professor colocou, energia eólica, buscando outras alternativas que nós temos aqui no Brasil, e me parece que o Brasil é um dos melhores cenários para as novas tecnologias. A própria energia solar. E as novas energias, a própria energia solar. Nós temos um país que o ano todo nós temos sol. O máximo é nós termos, por exemplo, não ter sol, ter claridade, mas claridade da carga em bateria para a energia solar também. Nós não vivemos problemas que existem em outros países. Então há uma necessidade, eu diria, de maiores investimentos em pesquisa, maiores investimentos em tecnologia, porque apesar de nós termos a energia eólica sendo hoje desenvolvida tanto no Ceará como no Rio Grande do Sul, Parque de Osório, Parque de Palmas aqui no Paraná, nós temos outros parques por aí, nós temos alguns entraves, que são entraves de tecnologia, entraves financeiros, entraves de manutenção, que oneram muito esse processo. Então, com o investimento de tecnologia, o Brasil saindo um pouco do cenário de ser só exportador de matéria-prima, né, e começar a desenvolver a tecnologia, e nós temos intelectuais aqui no Brasil, nós temos profissionais, né, que muitas vezes estão saindo daqui para outros países que poderiam estar desenvolvendo isso, e a própria academia, a própria universidade, nós deveríamos ter mais incentivos para que nós pudéssemos desenvolver cada vez mais tecnologias e não, por exemplo, optarmos por projetos onde nós vamos ter áreas de alagamento, por exemplo, de 244 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho do Pantanal Sul Mato-Grossense, que é o projeto da Belo Monte. Então, existem alguns questionamentos que nós temos que fazer, porque nós temos populações como caboclos marajoaras na Amazônia, como nós temos populações tradicionais, temos mais de 56 grupos étnicos em aldeamentos indígenas e quilombolas próximos de determinadas regiões, e o quanto isso vai gerar em termos de matriz energética e qual a necessidade que nós temos para os próximos 10, 15, 20 ou 50 anos. Na realidade, esse seria um outro comentário que eu iria fazer, né? Porque a questão de Belo Monte, ela está envolvida numa mídia
bastante significativa e a gente vê grandes movimentos contra, outros grandes movimentos a favor, né? Então, eu acho que vocês seriam também as pessoas corretas para a gente pedir uma opinião. Qual é o grande problema de Belo Monte? Por que existe por que a mídia está tão envolvida nisso? É a questão do desmatamento, do alagamento, ou existem questões políticas envolvidas? O que a gente pode tirar dessa questão de Belo Monte? Na realidade, nós temos um mix de questões, digamos assim, né? Algumas procedem, outras nem tanto, mas claro que é uma obra de impacto. Isso relembra os tempos da construção da usina de Itaipu, que naquela época no país nós não tínhamos uma legislação ambiental como temos hoje, referente a impactos ambientais. Então, obviamente que existem grupos interessados na construção, grupos interessados em essa não construção, mas na realidade nós temos que pensar em termos estratégicos no país, em termos de uma matriz energética diversificada. Seria mais sustentável. Isso seria importante, como disse o professor Bertel, o desenvolvimento de novas tecnologias para isso. Se nós ficarmos reféns apenas das usinas hidrelétricas, obviamente nós podemos ter problema não só como está ocorrendo nessa fase da construção do Belo Monte, existem questões judiciais envolvendo, a área técnica ambiental tem comprovado que algumas dúvidas que estão sendo levantadas, tem conseguido sanar essas dúvidas, né? Colocando que existe, em algumas situações, momentos para minimização desses impactos, outros impactos, obviamente, que são irreversíveis. Então, na realidade, eu diria que é uma matriz de erros e de acertos bastante extensa. Mas seria bom que com uma ação estratégica de energia, nós investíssemos em formas alternativas. Em novas tecnologias para isso. Quando o professor Berté comentou sobre a questão de exportar matéria-prima, né, que essa era a nossa função até então, portanto, isso tem dois casos históricos aqui no país, né? Muitas vezes nós encontramos cidades antigas aqui no país que você passa e dizem para você assim: essa calçada é feita com pedras portuguesas, essas pedras vieram de Portugal. Só que essas pedras vinham no navio para fazer lastro e voltavam com ouro nosso. Então era a nossa exportação de matéria-prima. E de certa maneira, na época do Brasil Colônia, nós achávamos muito interessante, né? Termos aí calçadas com pedras do reino. Assim como aconteceu na costa brasileira também, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que os navios chegavam e carregavam areia. E era areia monazítica, areia com teor de urânio. O pessoal dizia: por que eles não levam abacaxi, não levam banana, ficam levando essa areia? Então, na realidade, essa postura de ser exportador de matéria-prima deve ser revista. E sim, se consolidar como um país que tenha uma base científica mais acentuada, mais tonificada e que tenha recursos para isso. Porque essas soluções energéticas, soluções ambientais, nós vamos buscar na academia, nós vamos buscar na ciência. Certo. Se nós não tivermos desenvolvimento nessa área tecnológica, nós não teremos soluções nem a médio nem a longo prazo. Exemplos aí de tantos países que investiram e hoje têm soluções bem melhores que as nossas. Com certeza. Existe também a questão, além da questão do Belo Monte, né, professor, a questão da transposição do rio, né, da questão do Rio São Francisco, que também seria interessante que a gente também colocasse, que também é algo que está bastante eminente na mídia e que as pessoas comentam bastante. Até nós temos que ouvir o professor sobre a questão de Belo Monte, né? Que eu acabei respondendo a pergunta e nós estamos passando para outra. Não, é importante então, assim, a contribuição. Eu faço minhas palavras, as palavras aí do professor Calado, e Belo Monte nós podemos analisar, sim, por dois aspectos importantes. Primeiro, o problema da matriz energética da região norte, que existe um déficit muito grande da própria matriz energética. Para vocês terem uma ideia, o estado de Roraima recebe energia elétrica da Venezuela, porque não tem como, não produz. Existem 2 termoelétricas que não são suficientes e não funcionam. O estado do Amapá recebe também um percentual de energia da Guiana Francesa. E nós temos vários investimentos no polo industrial, principalmente de Manaus, da Zona Franca de Manaus, que há um déficit energético muito grande. A preocupação que nós temos, e eu viajo muito para aquela região, tanto quando eu vou lecionar, dar aula de pós-graduação, como desenvolver um trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo, a percepção que se tem é que o atendimento a alguns interesses estão fora dos interesses sociais.
E a preocupação que eu tenho é que quando nós deixamos de fora o aspecto social, como o próprio professor Calado colocou, nós talvez estaríamos cometendo um erro muito grande. E se nós teremos uma área de alagamento de quase 244 mil quilômetros quadrados na sua fase de 4, 5, 6 ou 7 anos aí, nós vamos ter alguns problemas climáticos também. Isso é algo que já é discutido por toda a corrente científica, já com relação ao tamanho e à magnitude deste lago. E, principalmente, a questão cultural das próprias populações, né? Por mais que as empresas, o consórcio que está fazendo a movimentação, já está trabalhando em todo esse processo, é um grande consórcio, está fazendo isso e está divulgando em toda a região, principalmente nas cidades maiores como Santarém, como Oriximiná e outras cidades em torno daquela região, colocando que vão contratar mão de obra local, etc. e tal, mas até que ponto a cultura daquela população, o aspecto social, a forma de vida daquelas pessoas vai sofrer interferência em relação a esse empreendimento, sabendo que esse déficit ele não vai ser totalmente suprido com apenas esse empreendimento. Nós temos, se nós formos analisar de Rondônia a Manaus, nós vamos ter mais 5 usinas pelo Rio Madeira, onde nós teremos também uma grande área de alagamento, e não teremos uma contribuição maciça em termos de matriz energética. Pelo contrário, será muito pequena. Como Itaipu foi criticada na época, eu acho que por isso que eventualmente estaria levantando algumas hipóteses, né? A gente precisa confirmar isso. Sim. Como na época, quando houve a construção da Itaipu Binacional, que nós tivemos o alagamento do Parque de Sete Quedas, todas aquelas questões, mas você imaginou hoje sem Itaipu? Quando nós tivemos a crise energética de 2001, imagina sem Itaipu? Sim. Então, nós temos que pensar em sustentabilidade como um processo de desenvolvimento. Sim. Agora, a necessidade, e a minha crítica em relação a Belo Monte, é a necessidade de se rever melhor os estudos científicos que foram realizados. Participei de uma audiência pública que me causou muita estranheza, a forma como foram apresentadas as informações em audiência pública, e o próprio professor Calado há de concordar comigo, que uma audiência pública nós não temos somente intelectuais que estão assistindo essa audiência pública, pelo contrário. Mas ela é pública? Ela é pública, nós temos o povo, e a linguagem que os profissionais estavam utilizando, eu até estava ao lado de uma senhora que ela me fez ela colocou o seguinte: nossa, como eles falam bonito. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas qual o entendimento que esse pessoal está tendo, né? Então, eu vejo que há necessidade de rever algumas questões, novamente investir na ciência. O professor Calado colocou muito bem, os órgãos ambientais cresceram muito nos últimos anos em termos de informação científica, isso é muito importante. Os profissionais, cada vez mais, nós temos profissionais com mestrado, com doutorado, profissionais que realmente conhecem o local, né? E há necessidade de nós reavaliarmos determinados processos que estão sendo colocados em nosso país como a solução para problemas que nós já os temos há muito tempo. Então, uma questão, professores, eu acho que para a gente discutir essa questão, acho que a gente precisava de uma aula de mais ou menos 4 horas. Mais ou menos. Então, como eu disponho de 10 minutos, e eu ainda tenho 2 assuntos bastante interessantes para conversar com vocês, então o que eu vou pedir é o seguinte: eu tenho ainda a questão de biodiversidade e tenho as questões públicas também, que seriam 2 pontos importantes para se levantarem. Então, para que os nossos alunos acabem não perdendo mesmo a importância da discussão desse tema, eu vou pedir para que cada um de vocês, o professor Calado fala de um assunto, o professor Berté fala do outro assunto, para que a gente consiga abordar dentro desses 10 minutos as 2 questões. Aí vocês se sintam à vontade para saber quem fala em biodiversidade e quem fala das questões urbanas. Ou vocês podem trocar. O importante é a gente... De forma alternada, o importante é a gente conseguir colocar essas questões nesse nosso tempo de 10 minutos. Certo, é importante ouvir o professor Berté também nos 2 assuntos, né? Então nós Exatamente. Vamos gerenciar o tempo. Mas só rapidamente sobre Itaipu, para a importância da usina de Itaipu, né? Hoje o estado do Paraná, por exemplo, ele ocupa 2% do território nacional e, em função de Itaipu e demais usinas, gera 12% da energia nacional. Então,
Só exemplificando como é importante ter projeto estratégico e planejamento estratégico para isso. Ok. Tudo bem. Questão da biodiversidade, professor? Biodiversidade é um assunto amplo, né, professor? Mas nós devemos, acho que, entender o seguinte. Quando a gente fala em desequilíbrio da biodiversidade, é importante saber que não é apenas o desaparecimento da espécie do mico-leão, nem da orquídea selvagem. Biodiversidade, na realidade, significa superpopulação de outras espécies que podem causar problemas. Por exemplo, a formação de um lago, uma região que não tinha esse lago, como no caso de uma usina. Nós podemos, em algum momento, ter superpopulação de alguns seres que podem ser vetores de doenças tropicais, quando não ocorre a devida gestão. Então, o que nós podemos dizer? Que biodiversidade, além de ser importante para a questão de medicamentos, de alimento, entre outras situações, muitas vezes para aprimorar o cultivo de algum alimento, nós vamos buscar na natureza. A questão dos medicamentos também, tanto é que existe uma guerra, a guerra das patentes aqui no país. Nós temos medicamentos feitos de veneno de serpentes, nós temos medicamentos feitos de essências vegetais nossas, e que muitas vezes, por falta de um desenvolvimento tecnológico maior, o país deixa de patentear, e vem outros países e assim fazem. Então, de uma forma bastante ampla, a biodiversidade é representada por todos nós, e o que acontece em um elo da cadeia vai acabar ocorrendo nos demais elos também. Não tem como você falar sobre isso de forma isolada, de forma única. Ficar muito atento não só para as extinções, mas também para o problema das superpopulações. Como ocorre nas cidades também, nós vemos muitas vezes aquelas espécies que tinham hábito silvestre, daqui a pouco estão coabitando conosco. Então, tudo isso são problemas ligados à biodiversidade que refletem desequilíbrios ambientais maiores. A biodiversidade, na realidade, ela representa uma espécie de um raio-x, de um espelho da condição ambiental que determinada região está vivendo. Ok. Muito bem, o professor colocou bem aí, professor. Então, assim, ó, pessoal, eu coloco a seguinte questão. Hoje o Brasil detém 20% de toda a biodiversidade do planeta. O Brasil foi elevado há pouco tempo ao país da mega biodiversidade. Ela é distribuída em diferentes ecossistemas, né? Nós temos ecossistemas extraordinários, como o Pantanal, o maior ecossistema do mundo em diversidade de aves. Temos que cuidar muito com as metapopulações, como o próprio professor Calado colocou, que em ambientes que nós temos metapopulações, nós podemos ter vetores, alguns poderão trazer determinados problemas epidemiológicos, problemas da própria saúde pública, né? Mas hoje nós temos um grande laboratório natural no Brasil, onde muitas das doenças e muitos medicamentos estão sendo encontrados nessa nossa riqueza, nessa nossa grande biodiversidade. Como o nosso tempo está curto, em se tratando já da questão urbana, o professor Calado muito bem falou da biodiversidade, eu penso que a questão urbana, em se tratando de meio ambiente, há uma necessidade muito grande da profissionalização da gestão pública. Profissionalização. Urgentemente a profissionalização, por quê? Porque há necessidade de nós pensarmos a cidade como um modelo chamado Cidades Vivas. Eu defendi esse modelo num grande evento que nós tivemos aqui no Paraná, que foi um encontro internacional esse ano, que é o modelo de nós aliarmos a sustentabilidade com o desenvolvimento da cidade. Ou seja, como o professor Calado ele colocou no início, no passado era muito mais fácil o rio estar passando pela cidade, vamos canalizar o rio, vamos esconder o rio. Aí quando der uma precipitação pluviométrica, uma chuva e a galeria pluvial não der conta desse processo, o rio vai ter que encontrar novamente o curso dele. Aí lembramos do rio. E aí nós lembramos, temos vários exemplos em todo o Brasil, na nossa cidade de Curitiba também temos vários exemplos, né? E a necessidade de nós aliarmos esse processo e fazermos com que a cidade ela também tenha um ambiente que seja favorável para a qualidade de vida. A qualidade de vida no sentido de nós respirarmos um bom ar, não estarmos com o trânsito como nós encontramos nas grandes capitais hoje, né? Pela facilidade que você tem hoje de comprar um veículo. Eu lembro-me que quando eu era criança, lá no século passado, né? Minha família, nós tínhamos um carro para a família inteira. Hoje nós temos famílias que têm 4, 5 carros, os filhos têm carro e etc e tal. E a indústria, ela está batendo forte nisso, que cada vez nós temos que ter um modelo tecnológico melhor, um modelo menos poluente, até aí tudo bem, modelo menos poluente.
mas está incentivando cada vez mais a aquisição de bens. E na biodiversidade também, nós temos que acabar urgentemente com aquele discurso muito filosófico do meio ambiente. Nós temos que partir para a prática. Sim. Nós temos que sair do método para a prática. Eu participei de uma palestra dias atrás que um cidadão falou, nós temos que abraçar as árvores. Eu levantei a mão e falei, não temos que abraçar árvores, nós temos aqui plantar as árvores. Então nós temos que sair desse cenário. O cenário filosófico, ele já foi, isso é passado. Nós temos que entrar para um cenário prático e urgentemente, não sei se o professor Calado concorda comigo, importante, a profissionalização do poder público. Sem dúvida. Sem ter, digamos, uma formação adequada dos técnicos, dos gestores, nós não vamos ter resultados positivos, não. Lembrando que uma das maiores invenções da humanidade foi a rua, tudo corre na rua, você estuda na rua, você mora na rua, né? A rua tem que ter estrutura, né? E as ruas compõem uma cidade. Quando nós falamos em estrutura, não é só a questão ambiental, mas a questão do modal de transporte e assim por diante. E as cidades, nós sabemos, né? O professor falou muito bem das biocidades, das cidades vivas, né? A cidade é uma consumidora e uma geradora de energia ao mesmo tempo. Tem aquelas cidades que infelizmente consomem muito mais do que geram. E as cidades têm que dar uma destinação final, o seu esgoto, o seu lixo e saber muito bem cuidar da sua água, além de todas as questões que envolvem, digamos, o bem-estar do cidadão que ali vive. Para encerrar rapidamente, a questão das árvores, né? Muitas vezes a gente recebia algumas denúncias, estão cortando árvores em determinada rua. Na realidade era uma substituição, porque em projetos urbanos equivocados foram plantadas nas cidades árvores suscetíveis a quedas com temporais. E as prefeituras estão modificando hoje essas espécies vegetais. Então tem que ter esse entendimento técnico. Então, professores, muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Cláudio, e os nossos alunos aí também. Uma boa noite, né?